bem-vinda. Anne Dreams, bem-vinda. Claudeci, você sempre conosco, né? Boa noite, às terças-feiras você não perde. Não perde, aliás, sempre que você pode, você está conosco. Que bom. Vamos fazer uma leitura preparatória do livro Palavras de Chico Xavier, uma psicografia do próprio Francisco Cândido, Espírito Emmanuel. Alcides querido, bem-vindo. Nós estamos no momento contando história, viu? Vamos fazer uma leitura preparatória desse livrinho aqui, ó. Palavras de Chico Xavier, uma psicografia do próprio Chico Xavier, o Espírito Emmanuel. A lição 18. Não vemos luta competitiva entre a doutrina espírita e as religiões tradicionais que zelam pela memória e pelos ensinos de Jesus. Ante o Evangelho do Divino Mestre, a doutrina espírita é portadora de princípios que aclaram com segurança as lições do Cristo, sem qualquer pretensão de superioridade sobre as organizações cristãs, sempre dignas do maior respeito. Isso é muito bonito. Não há competitividade, né, Alcides? Olha, eu estava pensando em você ontem, viu? Acredite se quiser. Eu parei, comecei a lembrar, comecei a pensar. Eu vou começar a pensar mais, viu? Porque quando eu penso em você, você aparece na nossa live. Então, que coisa linda essa lição. Não vemos luta e não é para haver luta, não é para haver competitividade. Toda religião, especialmente as religiões aqui do Ocidente, são cristãs. E nós devemos ter o maior respeito com o segmento religioso dos outros. Nós devemos aproveitar a lição, aproveitar a mensagem do Evangelho de Jesus, trazida pelos Espíritos superiores, para poder disseminar entre as pessoas, para disseminar no nosso globo, porque agora nós estamos assim, né? Nós estamos universais, porque tudo que a gente fala aqui agora, pode ter alguém lá no Japão nos assistindo. Como é bom te ouvir seus ensinamentos através de histórias. Né, Alcides? Por isso que eu gosto de contar história. Então, Jesus, que é o nosso guia e modelo, ele precisa ser relembrado, revivido, da forma como ele trouxe a sua mensagem de amor e de esperança. Então, respeito ao outro, sem competitividade, sem precisar abrir a boca e falar bobagem de que a minha religião é melhor que a sua, mesmo que você ache. O respeito, tudo começa pelo respeito. Então, vamos viver Jesus, vamos relembrar Jesus, vamos trazer os ensinamentos de Jesus sem pretensão de superioridade sobre as outras religiões. Somos cristãos, somos filhos de Deus, somos irmãos em Cristo e estamos aqui com um propósito único, que é o que, Alcides? Transformação moral, porque a doutrina espírita liberta a consciência. Isso aí é tudo frase de Alcides, viu? Doutrina espírita é a grande libertadora de consciência. Alcides que nos fala isso sempre. Então vamos fazer a nossa prece. Ele tem me acompanhado no YouTube. Obrigada, Alcides. Eu toda atrapalhadinha, né? E você me acompanhando. Obrigada. Gente, nos acompanha no YouTube. Rosa Fontes, a Anne Dreams, Alcides querido, Laudeci, Viviane e Yasmin, sejam todos muito bem-vindos. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus e rogar a assistência espiritual para esse momento de contando histórias, esse momento em que nós vamos recebendo tanto da espiritualidade que não temos nem noção do quanto nós somos beneficiados, e assim, por saber de tudo isso, só nos resta a gratidão a Deus, a gratidão a vocês, a gratidão ao nosso amigo espiritual, nosso guia espiritual, nosso mentor, por nos assistir, por nos acompanhar, por nos orientar.
Que Jesus, o amigo incondicional das nossas vidas, permaneça em nossos corações hoje e sempre. Que assim seja. Então, nós hoje vamos trazer mais uma história. Sabe de quem é Alcides? Do irmão Horta, de José Silvério Horta. Esse vigário, esse sacerdote, esse padre, esse homem de Deus que mais do que ninguém deu dignidade ao nome de sacerdote. Se fez realmente representante do Cristo. Procurou seguir os ensinamentos de Jesus na prática. As suas lições, a sua vivência foi toda voltada para o bem do próximo, para a caridade. Então o irmão Horta nos conta em uma história que ele intitulou Quem Era o Burro? Ele intitulou assim, vocês vão saber por quê. Então o irmão Horta já estava se preparando para dormir. Sentado em um velho banquinho, com os pés em uma bacia de água quente, esperta, fazendo a limpeza dos pés, dando aquela relaxada e fazendo as suas obrigações espirituais, como ele chama, as orações, os agradecimentos, os pedidos. E então, naquele momento em êxtase, orando com seu pensamento voltado para aqueles que necessitam, rogando assistência da espiritualidade amiga, do Mestre Jesus, então alguém lhe bate a porta insistentemente. Irmão Horta, que estava quase cochilando, sentadinho em seu velho banco de madeira, vai abrir a porta. E lá se encontrava, à sua procura, um homem extremamente apressado, nervoso, porque a sua mulher estava prestes a dar à luz. Mas o parto estava difícil e ela não estava conseguindo expulsar o feto. Então, antes de buscar a parteira, ele resolveu ir à casa do irmão Horta, do Monsenhor Horta, do Padre Horta, para solicitar que ele fosse até a sua residência, que ele fosse prestar um socorro espiritual, fazer orações, porque a sua mulher estava passando mal. E aí, dizendo para ele, mostrando o caminho através de um mapa que ele traçou, para que o irmão Horta não se perdesse, ele pede a bênção do irmão Horta, que pede a Jesus que o abençoe e segue viagem em busca da parteira, que ficava muito distante dali. E então o irmão Horta, anotando na mente aquele roteiro, aquele mapa que ele houvera traçado, que o homem houvera traçado, tratou logo de acordar a sua burrinha, o seu burrinho, a sua mula, para que fossem à casa daquele homem cuja esposa estava prestes a dar à luz. Então ele montou no burrinho e, como era de praxe, segundo ele, nunca saía de casa sem o concurso da oração, rogando a assistência da espiritualidade, rogando o amparo de Maria Santíssima. Sai ele em busca do endereço citado por aquele homem que fora pedir ajuda. E então aquela noite se fazia mais escura do que todas as outras. Ele disse que podia chamar essa noite de uma noite escura como o breu. Nenhuma estrela no céu, nada. Escuridão total. Até os grilos fizeram greve. Nenhum barulho, nada. E ele seguiu viagem com a mula e ele só conseguia ouvir o som da mula, das passadas que a mula dava, orando, rogando assistência de Jesus, até que em dado momento a mula parou. E ele imaginou que ela fosse fazer as necessidades fisiológicas, esperou um tempo e nada. Então ele percebeu que a mula estava empacada e começou a mexer com as pernas, porque ele não usava espora, para não machucar o animal. Então ele começou a balançar as pernas para que a mula saísse do lugar, sem que a mula obedecesse. Então, em seguida, ele começa a fazer aquele barulho com a boca, barulho esse que faz com que o animal volte a andar sem nenhum progresso, sem nenhum êxito. Então ele desce da mula e começa a puxar a mula pela rédea com toda a força e nada. A mula estava de fato empacada e ele preocupado com a hora, a mulher esperando para dar a luz, ele precisando estar lá para dar a bênção, para, sei lá, quem sabe até uma extrema-unção, porque o caso era grave. E então, naquele momento começou a cair alguns pingos grossos de chuva. Ele percebeu que pela escuridão da noite, que uma trovoada estava por chegar. E daí a pouco, um relâmpago cai
de uma forma tão forte, aquele raio de luz foi tão forte que clareou uma extensão muito grande. E ao clarear aquela extensão, o irmão Horta percebeu que a uns 2 ou 3 metros da sua frente havia um abismo muito profundo. E a ponte que separava uma ribanceira da outra, do abismo, havia caído. E então ele percebeu que aquela mula, que o seu animal, havia empacado naquele instante para salvar-lhe a vida. Mais alguns passos da mula e ele teria caído naquele abismo para dar cabo à sua vida, e daria cabo à sua vida naquela encarnação. E então ele sentiu aquele alívio e sentiu-se tão envergonhado de não perceber a sensibilidade da sua mula. Então ele volta, mais um outro relâmpago clareia toda a extensão que os seus olhos podem alcançar, e ele viu uma árvore caída no chão. Ele amarrou a rédea da mula naquela árvore, sentou-se na própria árvore. E aí começou a orar, feliz por estar salvo. Orou a Maria Santíssima para agradecer a Deus. Acariciou sua mula, beijou-a, pediu perdão por não ter tido a sensibilidade, por ela ter salvo a sua vida. E naquele momento ele adormeceu. Um leve sono tomou conta do irmão Horta, sem que ele percebesse. Quando ele se deu conta, ele já estava acordando, não sabia quanto tempo havia passado. E aí uma tristeza tomou conta dele, porque não sabia ele o que havia acontecido com aquela mulher. Então ele tirou a rédea, montou na mula e deu sinal para que ela andasse, e ela saiu na maior disparada. Agora ele percebeu que estava no caminho certo. Meia hora depois, chegava à frente de um casebre e ele podia ver, pelo clarão que os foguetes fazia quando o marido da moça, da senhora, acendia o foguete, ele pôde perceber que a criança havia nascido. Estavam festejando a chegada do menino. Então o irmão Horta dá boa noite, é recebido com muita alegria. Um familiar abre a porta e em uma cama humilde estava a senhora, deitada, com uma criança aconchegada. A fisionomia alegre, no rosto estampada a satisfação, o prazer de estar agora com seu filhinho no colo. E o irmão Horta a cumprimenta, e a mulher, a parturiente, diz: irmão Horta, que bom que o senhor voltou. Fique conosco, pernoite em nossa casa, não vá novamente. E ele disse que ficou sem saber sem entender o que ela dizia com esse: o senhor voltou, que bom que o senhor voltou. E ele nos conta que só depois que ele desencarnou, só depois que ele morreu, foi que ele foi entender o que havia acontecido. E aí ele percebeu que a mula, na verdade, não era o animal de 4 patas, que a mula era ele, que ele sim era o burro que deveria carregar o animal nas costas. Então essa é mais uma das lições trazidas pelo nosso querido José Silvério Horta, o irmão Horta, que teve uma vida de amor, de dedicação ao próximo, de serviço no bem, de trabalho no bem, um verdadeiro sacerdote, um verdadeiro representante do Cristo. E o irmão Horta nos enriquece com as suas lições, com a sua mediunidade extraordinária, com esse fenômeno que ele nos conta, que quando ele adormeceu, o espírito, o seu espírito desprende-se da matéria e vai até a casa da senhora em espírito, materializa-se e é visto por todos. E é por isso que ela diz para ele: o senhor voltou, que bom que o senhor voltou. Isso nos enriquece, isso nos faz entender que os fenômenos mediúnicos não é uma criação da doutrina espírita, que esses fenômenos, que essa sensibilidade que a criatura humana tem, é inerente à criatura humana. Alguns têm uma mediunidade mais ostensiva e outros têm uma mediunidade mais leve, quase que imperceptível, mas todos somos
médiuns, como disse o nosso nobre os espíritos disseram a Allan Kardec, ele pergunta se todos nós somos médiuns, e a espiritualidade diz que sim, partindo do ponto de vista de que nós ouvimos a voz do nosso guia espiritual, do nosso anjo guardião, como queiramos chamar. Quantas vezes, em dado momento de angústia, de indecisões, de decisões difíceis, a gente ora, pede socorro, pede ajuda e vem a ideia. Aí a gente diz, que bela, que boa ideia eu tive. Você foi intuído. Você ouviu na sua mente, lá dentro, no seu inconsciente, você ouviu a voz do seu guia espiritual, lhe dando conselho, você captou e absorveu e colocou em prática. Essa é mais uma lição, é mais uma mensagem do irmão Horta, falando-nos das suas várias assistências espirituais que ele prestou às pessoas que o buscavam. Nossa gratidão ao nosso querido irmão Horta, e nós vamos encerrar esse momento de contando história, agradecendo a vocês, Lourdes Lima, professora, Leila Fiel, Neiva Merielle, sobrinha, Elenói Costa, Lourdes Lima, Rosa Fontes, Alcides querido. Então, gente, muita alegria que a gente encerre esse momento de contando história, dizendo que na próxima semana estaremos de volta, se Deus quiser, para mais uma história. E se vocês tiverem alguma sugestão, né, vocês podem dar uma sugestão aí, pedir para eu falar sobre, sei lá, alguém. A gente fala conta história de manhã sobre Francisco, nas terças-feiras. Nas nossas palestras a gente sempre tem uma história. E a nossa é praxe contar história. E hoje estamos aqui com esse colorido, com essas cores vibrantes, com esses hibisco rosa, vermelho, laranja, amarelo, para dizer que é primavera, te amo, meu amor. Hoje o céu está tão lindo. É primavera, 22 de setembro. Estamos adentrando uma nova estação, a estação das flores, a estação em que Deus deixa o seu autógrafo na natureza através das flores. E são tantas, minúsculas. Nós catalogamos algumas, não sabemos o nome. Já disse que na próxima encarnação eu quero ser botânica. eu quero mais contato com a natureza. Eu quero esse contato mais íntimo com a natureza, porque você sai aqui, a rua, né? Elinói falou sobre isso à tarde. A rua, você sai aqui próximo à minha casa, nessa região onde tem ainda um resto de natureza, você encontra flores minúsculas, tiquinho assim, miudinha. Aí quando você fotografa, que você abre a imagem, você vê que coisa mais linda, sabe? Ervas daninhas, e quando você se aproxima tem aquela florzinha minúscula ali. É o autógrafo de Deus. Então, gratidão ao Senhor da vida. Gratidão a Deus. Muito obrigada, Senhor, por esse momento tão especial. Muito obrigada a todos vocês que estão conosco. Vamos agradecer a vida, reverenciar a vida. Vamos amar, amar, amar e amar, porque o momento é isso. E enquanto nós não nos tocarmos o quanto nós temos para doar, quando nós não nos apercebermos do quanto possuímos e temos em nossas mãos para doar, nós vamos necessitar de pandemias, de dores. Então vamos extirpar tudo isso da nossa vida. Vamos servir, vamos amar, vamos perdoar. Vamos continuar a nossa trajetória. Agora esclarecidos à luz da doutrina espírita, na certeza da imortalidade, na certeza da comunicabilidade, na certeza do retorno à vida física através da reencarnação, nós viveremos mais alegres e felizes. E vamos preparar o nosso amanhã, fazendo o bem, andando no bem, caminhando no bem e vivendo o bem. Que Jesus, o amigo incondicional das nossas vidas, permaneça conosco hoje e sempre. E assim nós encerramos. Muito obrigada. Boa noite.